Fala, família palestrina! Bora começar mais um dia de Verdão com aquele vídeo que você já conhece e curte? Quinta-feira chegou e com ela, mais uma decisão para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje tem Copa do Brasil, terceira fase jogo importante contra o Ceará. E eu quero saber qual é o seu palpite? Já manda aí nos comentários porque esse confronto promete. Antes de qualquer coisa, fortalece o vídeo com aquele like maroto. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais a espalhar esse conteúdo para mais torcedores como você. E se por acaso ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão, porque aqui a informação chega quente. Agora deixa eu só fazer um parêntese rapidinho sobre a situação da Arena Barueri. Ontem a gente comentou que a Federação Paulista interditou o estádio, o que gerou bastante repercussão. A presidente do Palmeiras enxergou isso como uma forma de retaliação e realmente deu o que falar. A dúvida que ficou é se o Palmeiras poderia ou não usar a Arena Barueri em jogos fora da alçada da Federação Paulista, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. Então, para deixar claro, sim, o Palmeiras pode usar a Arena Barueri nessas competições nacionais ou internacionais. O que não pode é utilizar o estádio em partidas organizadas pela própria Federação Paulista, o que afeta principalmente a base e o futebol feminino. A galera da base que usa bastante a arena vai ter que buscar alternativa por enquanto. Dito isso, foco total no confronto de hoje. Palmeiras e Ceará se encaram pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão tem a vantagem por ter vencido a ida por 1-0, mas olha só, a vantagem no papel é uma coisa, mas dentro de campo o pensamento tem que ser outro. Nada de entrar com o regulamento debaixo do braço. O time precisa jogar como se o placar estivesse zerado, como se ainda fosse necessário buscar o resultado. O Ceará é um time organizado, bem treinado e que já deu trabalho para várias equipes. A gente não pode dar espaço, não pode deixar os caras se sentirem confortáveis em campo, porque aí complica. Tem que pressionar, propor jogo e mostrar a força do Allianz Parque. Claro, se no fim a classificação vier com um empate, ótimo, mas a mentalidade tem que ser de vitória. Meu palpite, 2-0 pro Verdão. Resultado que traz confiança pro jogo duríssimo contra o Flamengo no fim de semana. Já imaginou embalar uma classificação com uma vitória em cima dos cariocas? Seria o cenário perfeito. Sobre o time, que deve entrar em campo logo mais, temos uma provável escalação com Everson no gol, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, com Piqueres fechando a lateral. No meio, Richard Rios e Felipe Anderson devem compor a criação junto com Emiliano Martinez. No ataque, Estevão Facundo Torres e Vitor Roque. Lembrando que essa é só uma prévia à escalação oficial, só sai uma hora antes da bola rolar. Então fica ligado no grupo do WhatsApp para receber em primeira mão. E falando em bastidores, tem movimentação envolvendo o goleiro Kaique Cria da nossa base, que está emprestado ao Farense lá de Portugal. Braga e Vitória de Guimarães demonstraram interesse nele e o Palmeiras, junto com o staff do jogador, está avaliando o que fazer. Kaique tem 22 anos, é alto, tem ótima impulsão, defende pênalti como poucos e vem se destacando bastante. Na minha visão, o clube poderia muito bem dar uma chance para ele no elenco principal, ainda mais pensando na saída do Lomba no final da temporada e com o contrato do Everton se encerrando em 2026. Rejuvenescer a posição pode ser uma boa e Kaique parece estar pronto para esse desafio. E olha só, até o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, comentou sobre o confronto de domingo e elogiou bastante o Palmeiras. Disse que é um clássico nacional e que o Flamengo vem com tudo. Nada de retranca, os caras vêm pra cima mesmo. O elenco deles é forte e eles estão atrás na tabela, então precisam buscar o resultado. Isso significa que o Verdão tem que jogar com inteligência, mas sem ficar esperando lá atrás. Contra-ataques são bem-vindos, claro, mas o time tem que também impor seu ritmo. Um empate não seria de todo ruim, mas a torcida quer mais. A gente quer uma vitória contra o Flamengo para calar um pouco a imprensa que vive exaltando os caras e só vê defeito no Palmeiras. É impressionante como tem canal que só critica o Verdão e elogia o rival.
Parece até torcida adversária, até alguns palmeirenses por aí não perdoam. Qualquer coisinha já começam a descer a lenha. Então ganhar esse jogo no domingo seria um belo recado para todos que o Palmeiras está vivo, forte e pronto para disputar tudo. E falando em respeito, Rogério Ceni também fez questão de destacar a importância do Palmeiras. Depois da goleada do Bahia, ele foi claro: quem quiser ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores vai ter que passar por Palmeiras e Flamengo. E é isso mesmo, estamos na liderança do Brasileirão, também liderando nosso grupo na Libertadores, e hoje podemos garantir vaga nas oitavas da Copa do Brasil. A caminhada é longa, mas o time tem mostrado consistência. A fase é boa, a confiança está em alta e com o apoio da torcida tudo fica ainda mais possível. Então bora empurrar esse time, porque hoje tem Verdão em campo, buscando mais uma classificação importante. E aí, será que depois do jogo a gente volta com mais conteúdo? Fica ligado aqui no canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Se pintar alguma bomba de última hora, você vai ser o primeiro a saber. Tamo junto, família, e avante palestra. E pra gente continuar esse papo reto sobre o momento do Palmeiras, é impossível não falar do que representa essa sequência de decisões que o time tá enfrentando. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, é jogo atrás de jogo decisivo, e isso mostra o quanto o elenco precisa estar bem preparado física e mentalmente. Não tem espaço para vacilo, para distração, nem para entrar em campo achando que vai resolver na base do nome. O Palmeiras, apesar de ser um dos clubes mais estruturados do país, precisa provar isso dentro das quatro linhas toda vez que entra para jogar. E a verdade é que o torcedor palmeirense já se acostumou com essa pressão. A gente cobra porque sabe o potencial do time. A gente critica quando precisa, elogia quando merece, mas nunca abandona. O Allianz tá sempre cheio, a torcida fora de casa faz barulho, apoia, viaja o país inteiro. Não é à toa que o Palmeiras é temido em qualquer estádio, e é por isso que cada deslize acaba tendo uma repercussão enorme. A cobrança é proporcional à grandeza do clube, e quem veste essa camisa precisa entender isso. Voltando ao jogo contra o Ceará, é importante a comissão técnica estar atenta à parte tática. O time cearense, mesmo estando numa divisão inferior, mostrou no jogo de ida que tem organização, sabe? Se fechar bem e quando consegue sair em velocidade leva perigo. Palmeiras vai precisar ter paciência, rodar bem a bola, criar espaços e ser eficiente nas finalizações. Não dá para desperdiçar chance clara, porque um gol do adversário pode complicar todo o planejamento. E aí, dependendo da situação, a pressão aumenta, a ansiedade cresce e o jogo que parecia controlado vira um drama. É nesse tipo de cenário que entram os jogadores mais experientes, aqueles que têm bagagem, que já passaram por decisões maiores. Gente como Gustavo Gomes, que além de zagueiro seguro, é um líder dentro de campo. Ou o próprio Rafael Veiga, que mesmo quando não tá no melhor momento técnico, sabe segurar o jogo, cavar uma falta, acalmar os mais jovens. Esse equilíbrio entre juventude e experiência é um dos pontos fortes do elenco atual e precisa ser bem aproveitado. Agora, falando do próximo fim de semana, o duelo contra o Flamengo é daqueles que param o futebol brasileiro? É jogo grande com cara de final, mesmo sendo ainda início de campeonato. E por que esse jogo tem tanto peso? Porque são os dois times que dominam o cenário nacional há anos. É o duelo mais esperado da rodada, sempre com expectativa de muita qualidade, intensidade e emoção. Não importa a fase, Palmeiras e Flamengo sempre entregam espetáculo, só que dessa vez o contexto é ainda mais interessante. O Palmeiras chega embalado com moral e, dependendo do resultado na Copa do Brasil, pode vir ainda mais confiante. Já o Flamengo, mesmo com seu elenco estrelado, tá com a obrigação de vencer para se manter na briga pela liderança. Então a tendência é que os caras venham com tudo, mas é aí que mora o perigo para eles. Porque se o Palmeiras souber explorar os espaços, usar bem os contra-ataques, pode surpreender e sair com uma vitória daquelas que embalam de vez o time na temporada. Outra coisa que a gente precisa comentar é como a imprensa trata esses dois clubes. Parece que qualquer tropeço do Flamengo é minimizado. É sempre uma noite infeliz, faltou sorte, foi detalhe. Já quando é o Palmeiras, as manchetes são pesadas: crise, time sem alma, pressão no técnico. E o pior, tem canal por aí que se diz palmeirense e faz o mesmo. Em vez de apoiar, prefere dar palco pra crise que nem existe. É claro que dá pra criticar com responsabilidade, apontar problemas, sugerir mudanças.
Mas tem gente que parece torcer contra só pra ter audiência. E é nessas horas que a gente vê quem tá com um time de verdade. Torcedor que vai no estádio, canta o jogo todo que defende um escudo mesmo quando a fase não é das melhores. Porque torcer só quando tá ganhando é fácil. Difícil é manter o apoio, a confiança mesmo depois de um resultado ruim. E é por isso que o Palmeiras cresceu tanto nos últimos anos. Porque além de uma diretoria mais organizada de um time competitivo, tem uma torcida que abraça o projeto. E falando em projeto, não dá para ignorar a importância da base. O Palmeiras tem investido pesado nas categorias de formação, revelando talentos como Endrick, Luiz Guilherme, Estevão, e agora pode ser a vez do Kaique ganhar espaço. A política de dar espaço para quem vem da base tem sido fundamental para manter o time competitivo e com identidade. Esses moleques chegam com fome, com gana, com vontade de mostrar serviço, e quando você mistura isso com jogadores mais experientes, o resultado tende a ser positivo. Só que para dar certo precisa de planejamento. Não adianta lançar o garoto no meio da fogueira e esperar que ele resolva. Tem que preparar, dar minutos aos poucos, colocar em situações que favoreçam o desenvolvimento. E nisso o Abel tem sido muito cuidadoso. Ele sabe a hora certa de usar cada jogador, entende o psicológico do elenco e administra bem a pressão. Pode não agradar a todos com suas escolhas, mas é inegável que o trabalho tem resultado. O torcedor precisa entender que nem todo jovem vai vingar de imediato. Às vezes o cara precisa rodar, pegar a experiência fora, para depois voltar mais pronto. E talvez esse seja o caminho do Kaique. Se ele continuar em Portugal jogando, evoluindo, ótimo. Mas se o Palmeiras achar que é hora de integrá-lo ao elenco, também tem que confiar e dar sequência. Porque potencial ele tem de sobra. Agora, voltando pro presente, a missão do Palmeiras é simples na teoria, mas complexa na prática, classificar na Copa do Brasil e vencer o Flamengo. Se conseguir isso, dá uma resposta forte pro resto da temporada, mostra que está no caminho certo, que tem elenco, que tem comando e que tá pronto para brigar por tudo. E mais do que isso, dá moral pro grupo, reforça a confiança e coloca pressão nos adversários. Não dá para esquecer também que estamos às vésperas de um calendário ainda mais puxado, com Libertadores afunilando e o Brasileirão começando a mostrar quem realmente vai disputar lá em cima. Cada ponto conta, cada jogo é decisivo e não tem margem para erro. O Palmeiras sabe disso e a comissão técnica também. Por isso a importância de rodar o elenco, preservar quem precisa, mas sem perder a competitividade. O grande desafio é manter o foco em cada competição sem se perder no meio do caminho. E nisso, o elenco precisa estar muito alinhado, com todos remando na mesma direção. Não adianta jogador preocupado só com o número pessoal, com rede social, com imagem. Tem que estar comprometido com o clube e com os objetivos coletivos. E é isso que o torcedor quer ver: entrega, raça, comprometimento. Se tiver isso, o resultado pode até não vir em todo jogo, mas o apoio vai continuar. E para fechar esse papo, fica a expectativa de ver o Palmeiras jogando como Palmeiras. Com intensidade, com inteligência, com aquela vontade de vencer que sempre marcou os grandes momentos da nossa história. Hoje, contra o Ceará, é o primeiro passo. No domingo, contra o Flamengo, é o teste de fogo. E a gente vai estar junto, como sempre, empurrando, cobrando, torcendo e acreditando. Porque ser Palmeiras é isso, é nunca desistir, é acreditar até o fim, é lutar por cada bola como se fosse a última. Então avante, família! Vamos juntos nessa caminhada, porque o melhor ainda está por vir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos bastidores do futebol internacional, um burburinho crescente tem chamado a atenção dos torcedores brasileiros e, em especial, da apaixonada torcida palmeirense. Segundo fontes próximas à entidade máxima do futebol, a FIFA atualizou recentemente sua prestigiada lista de campeões mundiais de clubes e uma suposta correção histórica pode ter sido feita: o reconhecimento do título mundial conquistado pelo Palmeiras em 1951. O que antes era motivo de controvérsia entre torcidas rivais pode agora se transformar em um dos capítulos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. A Copa Rio Internacional de 1951, vencida pelo Verdão após uma final dramática contra a poderosa Juventus da Itália, sempre foi motivo de orgulho para os palmeirenses, que há décadas reivindicam seu lugar de direito no seleto grupo de campeões mundiais de clubes.
Apesar da FIFA ter dado declarações ambíguas no passado, o reconhecimento oficial nunca foi totalmente estampado nas listas formais de campeões da entidade. Até agora, o que se comenta nos corredores da bola é que uma atualização discreta no site oficial da FIFA teria incluído o Palmeiras ao lado de gigantes como Real Madrid, Milan, Manchester United e Bayern de Munique. A inclusão ainda não foi amplamente divulgada, mas movimentações internas sugerem que o reconhecimento pode ter sido parte de uma revisão mais ampla dos critérios históricos utilizados pela entidade. Se confirmada, a reparação histórica reacende debates antigos e promete esquentar ainda mais as rivalidades entre torcidas brasileiras. Para muitos palmeirenses, trata-se da validação de uma glória conquistada com suor e futebol de alto nível, numa época em que o Brasil ainda buscava se firmar como potência no cenário mundial. Para os rivais, porém, a movimentação pode ser vista como uma manobra política ou um afago tardio. O fato é que o nome do Palmeiras volta a circular nas rodas de conversa com força total e com um motivo que vai muito além das quatro linhas. Ainda não há um pronunciamento oficial em alto e bom som, mas os sussurros de Zurique até São Paulo indicam que a injustiça histórica pode, enfim, estar sendo corrigida. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!